espiritual que nós estamos passando, né? O que está acontecendo? A gente está modificando a nossa percepção do tempo, né? Então, o que acontece? A gente está cada vez mais, o tempo está sendo aquilo que o nosso pensamento quer. Só que o tempo físico e o nosso organismo físico não está dando conta do nosso tempo mental, né? Então, assim, esse é um grande choque que a gente está passando, porque nós estamos, tudo fala para a gente que a gente tem que experimentar tudo. Então, o que acontece? A gente quer fazer tudo e não dá conta de fazer nada, né? A gente volta, né? É sempre um ciclo, assim, ó, né? Segundo o Lucas fala comigo, o grande defeito da nossa geração, né? Da geração dos últimos 50 anos para cá, tá, gente? É o quê? Procrastinação. É muita iniciativa e perseverança próximo do zero. Um pouco acabativa. Porque a gente não faz, né? Então a gente está sempre começando alguma coisa, né? E no dia que a gente está começando aquela coisa, nós já estamos pensando em começar mais 3. E a gente sabe intimamente que vai conflitar e que não vai dar pra gente terminar nenhuma. E aí a gente vai fazendo. E aí o que acontece? Quando a gente não consegue terminar, a gente entra em estado de frustração. E para vencer a frustração, o que nós fazemos? Começamos a querer outra coisa diferente. E aí nós estamos nessa onda, a gente frustra, né? Aí você pega lá os espíritos superior, lembra lá o Francisco de Assis? O que o Francisco de Assis falava? Poucas coisas, mas bem feitas. E ele dava conta de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Claro que ele está falando isso pra gente, né? E o ritmo da vida da gente hoje, para uma pessoa da minha infância, totalmente diferente. Na minha infância, você tinha tempo livre, as pessoas ficavam sentadas na porta de casa a tarde inteira. Né? Aí vem o saudosista e fala, nossa, na minha época era bom. Bom nada, hoje é melhor que no passado. Né? A questão é que você tinha mais tempo livre, você não tinha mais... Hoje nós temos muito mais escolha para fazer as coisas que a gente tinha. Todo mundo ficava entediado. Tem mais informação. Eu ia lá dar milho para as galinhas da minha avó, quando eu ia na casa da minha avó, ficava lá dando milho para as galinhas, ficava lá no galinheiro, olhando para os bichos, contando galinha. Não tinha o que fazer, né? Hoje os meninos, não, eles saem do tablet, vai pro videogame, desliga o videogame, liga o computador, aí depois volta, tem não sei o que, aula de não sei aonde. Tá entediado. Tem psicólogo e tudo. Esse é o processo que nós estamos vivendo, é uma escolha. Né? Por isso que o mundo regenerado não é mole, não. Né? Outro dia o Espírito estava falando isso para mim, para o mundo regenerado é o seguinte, por que tem muita gente que não vai ficar aqui no plano físico aqui, né? Que não vai ficar no planeta Terra, vai ser encaminhado para, vamos dizer assim, começar o ano em outra turma, né? Porque o mundo regenerado é um mundo onde até o pensamento é fluido. Então as pessoas que são muito vinculadas a verdades estabelecidas vão pastar, vão ter dificuldade. Porque não consegue modificar. Exatamente, né? Então, por que muita gente cai em mentira? Porque aquilo ali é uma verdade que estão dando para a pessoa, que dá segurança para ela. Aí na hora que você começar a perceber que a verdade é moldável, que a própria realidade à nossa volta muda quando você pensa, isso para algumas pessoas mais simples enlouquece. Nós temos que tirar aquele pessoal dessa sala de aula e colocar na sala de aula onde tudo é concretinho, né? Preciso do brinquedinho para me segurar, né? Porque o mundo regenerado é o mundo assim, meu filho, que você pensar é a sua realidade, seja físico, seja material. Imagina que loucura, caótico. Você adora, né? Pega meu avô lá que viveu na roça, lá, a vida dele toda lá, com o horário, o dia certo, o que é Deus, o que é igreja, e tira ele dessa situação e coloca nesse mundo nosso. Então, mas, não, eu tô falando, né? A maioria da humanidade está nesse estado. Né? Quando meu avô desencarnou, eu lembro disso, porque eu acho que eu já contei isso para vocês. O Lucas levou ele para uma região do plano espiritual, meu avô materno, criou um espaço para ele nessa região que era uma cópia idêntica da fazenda onde ele viveu a vida toda, tirando leite da vaca, cuidando de porco, cortando capim, porque aquilo ali dava uma segurança mental para ele. Ele está lá até hoje. Eu tinha um padre lá. Aí ia lá o padre visitar, minha avó foi para lá quando ela desencarnou, apesar que minha avó tem um pouquinho mais de conhecimento. Os irmãos dele estão lá, porque é algo que ele entende. Levar ele para o plano espiritual com aeróbus, com espírito volitando, aquilo ali enlouqueceria uma pessoa de um nível de simplicidade mental. Então ali, ele está num processo de transição. E ele tem um merecimento, né? Para ter a capacidade de ser acolhido dessa forma. Ele foi acolhido, ele é uma pessoa muito boa, mas é uma pessoa simplíssima.
Entendeu? Incapaz de entender o mínimo conceito de espiritualidade que a minha avó. Isso que a reencarnação é interessante. Entende? Né? Né? Então, assim, imagina a espiritualidade pegar uma pessoa dessa e levar lá para o nosso lar. Ele não vai nem saber o que ele faz lá dentro, ele vai ficar com medo, ele vai ficar totalmente deslocado. Entendeu? Olha só, então assim, e a maioria dos espíritos encarnados do planeta Terra está nesse estado. A maioria são espíritos simplórios. São espíritos que, se você falar para eles, está escrito ali que isso é verdade. Por que todo mundo convence os outros com a Bíblia? Nunca parou para pensar nisso, não. Está escrito aqui, ó, que Jesus disse que você tem que fazer isso e isso e isso que eu mando. Milhões seguem. Ó, eu vi um vídeo aqui na internet, aqui no WhatsApp, aqui, ó, olha só. Milhões seguem. Porque são espíritos ainda num momento evolutivo muito simples. Eles não são maus, mas são simples. Eles precisam. Lembra de Jesus falando das ovelhas assim, pastor? São os neutros, né? Aqueles que vão ser levados pela multidão, são multidão. Então, assim, danado. Vamos lá começar isso tudo, né? Porque senão nós não... Sonambulismo torturado, meu Deus. Esse é bom. Sonambulismo. Fala para nós que você entendeu, que nós vamos conversando. O que você entendeu? Se eu estiver errado. Tá. O que você entendeu? Eu entendi que era uma reunião mediúnica, né? Onde a dona Eugênia socorria os companheiros desencarnados. E o Clementino direcionava o senhor que estava em atendimento. É um espírito que chega, né? Isso. O Clementino é o guia espiritual da reunião, é o espírito responsável pelo trabalho. Isso mesmo. E André Luiz, ele se referia a uma senhora que estava lá de cabelos loiros, né? E o Clementino, o Auros e o Hilário, eles estão informando o que acontecia na reunião, né? E o Clementino dizia que eles iam receber uma entidade que vampirizava uma mulher na reunião. E iam socorrê-lo, né? Que ele estava com sonambulismo torturado. A mulher é uma visitante da reunião. Isso. E ela trouxe um espírito junto com ela. Isso mesmo. E chegou uma hora que o Clementino se afastou, né? E o Auros é que tomou conta da situação. E ele se aproximou do casal, onde ele sentiu que havia um sofrimento ali muito grande. E os guardas da reunião, eles deixaram entrar um irmão desencarnado, né? Um perispírito denso, e onde ele trazia uma alienação mental, né? Lembra do perispírito denso que a gente estava falando? Espírito inferior, mais lento, mais denso, mais pesado. Isso, onde ele trazia fúria, raiva dentro dele, né? Ele era muito turvo, inquieto, né? E ele tinha a cabeça ferida, onde ele mostrava que tinha uma úlcera também na garganta. Aí entrou um jovem doente, ele entrou assim, como se fosse um felino na hora que ele viu a senhora, né? Como se fosse atacá-la mesmo, vendo uma comida, um felino vendo comida. O marido dela, só para o pessoal entender, ela chega na casa espírita, tá tendo a reunião mediúnica, né? Que naquela época o pessoal assistia a reunião mediúnica, e vem essa moça, né, com um companheiro que deve ser o marido dela, encarnados. Né? Ela estava passando por um problema espiritual, e aí na hora que inicia a reunião, a espiritualidade deixa entrar o espírito que, vamos dizer assim, está perseguindo ela. Isso. Que é esse que vai tentar atacá-la lá, né? O espírito cheio de ódio, né? Ele queria vingança, muita vingança. Ele queria que ela sentisse a dor que ele estava sentindo, o sofrimento que ele estava passando, para ela entender tudo que ele estava passando, né? Só que até então ela já estava em outra encarnação, muito menos entender o que estava acontecendo com nem ela. ver ele, ela ia ver. Ela só sentia mal com a presença. Lembra que a gente falou? Isso. Ela sentia a presença do espírito? Sentia. Ela sabia, é um espírito desencarnado aqui. Nem sabe o que é isso. Ela tinha um mal que ela não sabia o que era. Que talvez ela deve ter ido no médico procurar ajuda, nunca encontrou a cura. E aí ela foi na casa espírita. Né? Talvez se ela fosse um médium, ela ia perceber uma figura espiritual lá do lado dela. Se ela soubesse o que é mediunidade, né? Vamos dizer assim. E ele dava gargalhadas, né? Sendo manifestado lá pela senhora, e mostrava a fúria dele e o sofrimento dele. Essa parte que eu não entendi muito bem, que eu fiquei sem entender se era sonambulismo, se ela estava dando passividade pro espírito. Não, ela estava dando passividade. Porque eu acho que o sonambulismo vai ser a questão da loura, da mulher, entendeu? Que sofria.
Deixa ela falar que nós vamos explicar. No transe ela caiu em hipnose, né? Então ela caiu em hipnose e eu entendi assim que o espírito total tomou o corpo dela totalmente, como ela pôde. Ela é uma médium sonambúlica, a moça. Então só que ela é uma médium desequilibrada. Então a moça chega na casa espírita, ela não sabe nem o que está acontecendo direito, e aí o espírito, vamos dizer assim, vamos usar um termo, mediuniza ela. Ele envolve ela, ela cai num transe mediúnico. Esse transe mediúnico é um transe sonambúlico, ela é uma médium sonambúlica. Só que ela não tem nem ideia do que está acontecendo com ela. É o famoso que o pessoal chega na casa espírita e fala, fulano passou mal. Né? Já viu? Fulano passou mal. Não, fulano está mediunizado, o espírito envolveu ele. Mas é feio falar isso, né? Você fala, fulano passou mal. Né? Passar mal para mim é dor de barriga, né? Mas tudo bem. Né? Não passar mal não é ser mediunista. Mas dá uma sensação de mal-estar. É como se você tivesse comido comida estragada. Mas não é um termo muito adequado, né? Vamos dizer assim, né, gente? Né? Mas assim, na verdade teve a pessoa entrou em transe com a presença do espírito. Ou seja, isso já devia acontecer várias vezes. Né? Então a gente imagina, por exemplo, que a moça ela devia ser tratada como doente mental, né? O companheiro dela já deve estar pensando em internar. Imagina isso na década de 30, década de 40, gente. Interna essa mulher maluca aí, minha mulher é histérica, minha mulher dá uns eletrochoques nela aí, ó. Entendeu? Nessa época, a mediunidade era muito utilizada pelos espíritos para poder fazer com que a pessoa fosse internada. Né? Hoje já mudou. Você vai ver que hoje é mais raro, porque os espíritos já perceberam que o que antigamente funcionava, faz o cara cair 10 vezes aqui, eles vão internar no manicômio, lá nós vamos deitar e rolar. Hoje não funciona assim. Né? Nós já temos mais esclarecimento. Por isso que, não sei se vocês já notaram, quanto mais tempo passa, menos isso acontece nas casas espíritas. Porque a espiritualidade inferior também não é boba, não. Sabe? Tipo, não funciona mais, senão vão tentar de outro jeito. Né? Então. E ela teve a mediunidade dela, foi tipo uma hipnose, né? Ela ficou totalmente dominada por ele, onde ela passa a se controlar na vida particular dela e onde eles chegam a interná-la realmente, né? Eles mandam ela para o manicômio, ela toma choque, passa por todo aquele processo de sofrimento também. Porque eles não tinham entendimento, muito menos ela, sobre o que estava acontecendo. E o que acontece? Eu entendi que ela casa, né? Um rapaz lá interessado nela, mas nos bens dela, né? Isso não é uma encarnação anterior. Que era esse espírito que está obsidiando ela. Não, esse espírito obsidiando dela é o pai dela. Não, tá certo. De outra encarnação, tá, gente? Não é dessa, não. Tá? Na encarnação anterior, ela casou com um rapaz. Aí foi contar a história, né? Vai contar a história. Isso. Aí ela casou com esse rapaz e ele, na época, era interessado pelo dinheiro que o pai dela tinha. Porque a herança do pai dela ia ficar para ela. Que é esse mesmo que ela tá casada agora. Não, o pai é o desencarnado. Não, tô falando o mesmo marido que ela tá agora. De outrora que... Isso, isso mesmo. Não entendi disso, não. Eu vi 5 vezes pra entender. Na última encarnação, eles passaram por todo um drama. Aí reencarnou os dois de novo e casaram com marido e mulher. Por quê? Pra resolver a questão, gente. E quem que era a vítima deles? Né? Então o que eles precisavam dar pro pai dela? Veneno. Não, gente, precisava dar veneno. Precisava não, gente. Aí não, né? Não, o que acontece? Só pra gente entender. Cuidar dele, né? Exatamente. Então o que acontece? Os dois vão lá no início do século 17, 18, não sei quando. Ela era filha desse espírito. Eles estavam encarnados. Ele era um proprietário rural. Ela conheceu um rapaz. O rapaz entrou, casou com ela, interessado na grana, né? Porque ela era filha. Mas sabia e ia deserdar ela para o cara não fazer isso. Porque o pai dela não gostava do cara. O pai, né, já percebeu que o cara já era um crapo, né? E aí o que aconteceu? Quando o cara percebeu isso, ele... Vendo que ela estava apaixonada por ele... Convenceu ela a ajudar a envenenar o pai. Os dois envenenaram o velho, morreu, né? E os dois ficaram junto com a grana do velho. O velho foi pro plano espiritual... E virou um espírito vingativo, cheio de ódio pelos dois. Passou o tempo, passou o século, reencarnou os dois. E agora o espírito, que era o pai dela, encontrou a filha e, por consequência, encontrou ele, porque os dois se reencontraram de novo, por questão kármica, né? Um atraiu o outro, né? E quando os dois se encontraram, atraiu o espírito daquele que eles, né, prejudicaram, né?
Então aí tá aqui, aí eles chegam agora na casa espírita, os dois encarnados, né? E o espírito do pai, que é um espírito perseguidor, principalmente da filha, né? Por quê? Porque, né, a relação de amor e de ódio, né? Anda, né? Então ele amou muito e a traição dela aos olhos dele é muito maior do que a traição do cara, porque o cara não te conhece, né? Ela era a filha dele. E ele tinha visto no jogo e ele rapidamente acabou com o dinheiro. Exatamente. Vamos lá? Vamos. E aí o que acontece? Aí o médium, ela tinha mudanças de humor, né? No trabalho, na casa, tinha depressão, ficava agressiva, ficava oscilante, e aquilo causava um desequilíbrio muito grande nela. Pode ser. É a raiz de muitas síndromes estranhas, como diria o André Luiz. Síndromes estranhas. Aí o que deu a entender, fazendo um resumo breve aqui, mais rápido, né? Que as casas espíritas, elas estão aí para ajudar, né? Com o amor, com a paciência, porque isso pode ser um de nós, pode ser alguém familiar, né? Que passa por isso e a gente não tem entendimento até ter um pouquinho de conhecimento, né? E o próximo capítulo vai dar sequência nesse processo, porque é na casa espírita que eles vão achar acolhimento e ajuda para o que está acontecendo com eles. Porque até então ela não tem entendimento que o pai dela tem que vir e... ela nem sabe que é pai dela, né? Ela tem outro pai nessa encarnação, né? Isso, então... e tudo que ela fez com ele, que é com amor, que eles vão resgatar esse processo. E eu entendo, tipo assim, como se fosse um ciclo, né? Igual, por exemplo, na outra encarnação eles passaram por isso e os dois voltaram como marido e mulher de novo, que é um ciclo que continua para ver se finaliza de uma forma... Exatamente. Qual que é o ideal ali? É o espírito reencarnar como filho deles. Só que houve um momento que isso ia acontecer e ela abortou. Exatamente, porque ela repudiou as energias do espírito. Mas ela abortou, tipo, espontaneamente ou ela abortou mesmo? Ela abortou mesmo, ela não foi espontânea, não. Entendeu? Quando ele fala da energia, eu achei que tinha sido... Porque o que acontece? Não é fácil lidar com quem se odeia e com quem te odeia. E o que aconteceu com ela foi que ele começou a persegui-la na mesma encarnação que ela matou, ele passou a obsediá-la ainda. E quando ela desencarna, ele continua a obsessão. Sim. Então ela passa a ter pavor daquele espírito, né? Sim. Aqui, ó, eu vou ler um trechinho aqui que explica isso aqui. Olha só. Aqui, ó. É um caso doloroso de milhares de criaturas. Vê-se bem, aduziu Hilário, que a nossa irmã é quem fala e gesticula. Eles estavam tão conectados, né, que a mente deles só precisava de estar perto que ela já falava. Aqui, ó. Parecia dois corpos num corpo só. É um processo de possessão mediúnica. Né? O capítulo anterior foi de possessão. Exatamente. Nossa, até igualzinho a possessão. É porque o que acontece? A questão toda deles foi construída por causa desse desequilíbrio. Olha como é que a encarnação é um negócio difícil de resolver às vezes. Às vezes você está lá vinculado com o espírito, né? E o processo vem de séculos, vem de milênios ali, você ali preso naquela onda mental daquela entidade ali, né? Aí você fala, fulano me persegue, vai saber a história. Será que o fulano que te persegue ou você que amarrou ele no você? Né? Porque aqui, né, a gente vê que é um processo mediúnico, ou seja, e isso é agravado porque ela tem uma mediunidade também que ela não sabe lidar com ela. Ela reencarnou com essa mediunidade porque a espiritualidade mandou. Não, isso é dela natural. Ela já devia ter uma percepção mediúnica, ela reencarna com aquilo, e aí a mediunidade dela vem destrambelhada, né? Vamos lembrar sempre disso, gente. A mediunidade, muitas vezes as pessoas têm uma opinião errônea, acham assim, a minha espiritualidade me deu essa mediunidade aqui para mim sofrer. Não, às vezes você já tem a sua mediunidade, né? E aí o seu desequilíbrio encontra uma ferramenta na sua mediunidade. É a mesma coisa, porque você é uma pessoa muito agressiva, que reencarna com um corpo físico muito forte. Não é o corpo forte dela que vai fazer ela sair enfiando a mão na cara dos outros. Né? Não é porque o cara é o Arnold Schwarzenegger ele vai sair quebrando todo mundo. É isso, né? Nos momentos de blog dele. Né? Não é por causa disso. Às vezes ele é uma moça ali reencarnada naquele corpo. Né? Mas se já é um espírito desequilibrado e ele tem um corpo que favorece aquilo, né? Não é culpa do corpo. Né? Mesma coisa a pessoa que nasce com muito dinheiro, né? Então ela nasce com muito dinheiro, então ela tem possibilidade de fazer acontecer, né, financeiramente, mas se ela é um espírito desequilibrado, ela vai usar essa ferramenta para o mal. Se ela é um espírito de luz, ela vai usar a questão financeira dela
pro bem. A mediunidade é a mesma coisa. Como ela reencarnou e ela está com uma história espiritual toda desequilibrada, né? Porque ela, né, envolveu com um espírito desequilibrado, né? E olha que interessante, né? O pai, com certeza essa história aqui não é o primeiro capítulo. Porque quando o rapaz aproxima e o pai dela conhece o rapaz, na hora o pai dela fala assim, cara, não, você vai casar com a minha filha? Não. Ou seja, já tinha alguma coisa de antes ainda. Né? Talvez é um ciclo já antigo. Já estava lá atrás. Então, na hora que o pai dela vê o cara, fala assim, cara, com a minha filha, não. Por quê? Porque ele pode ter inconscientemente percebido, tanto é que ele percebeu a intenção do cara na hora. Esse cara quer meu dinheiro, esse cara aqui não vai fazer mal para minha filha, eu vou deserdar você casar com ela. Isso é um lado de desespero. Então, já eram dois espíritos que já não se davam bem. Tanto é que a primeira coisa que o cara pensou, vou envenenar esse velho. Entendeu? Ou seja, ele já tinha a animosidade já estava entre os dois ali, ó. Aí o que aconteceu? A menina que talvez estava fora disso, ela é como se puxasse ela entrou na teia ali e virou a misturada toda. Aí vai resolver isso, vai desemaranhar esse negócio. Aí chega na casa espírita. Aí quando eles chegam na casa espírita, com toda essa situação, né? Aí fala assim, eu quero resolver o problema. A pessoa quer que resolve uma semana. Gasta né? às vezes mais de 2 anos, né? Ano, gasta a encarnação inteira de trabalho no bem. Aí a espiritualidade fala assim, não, meu filho, né? O que a espiritualidade falaria para eles ali? Fala assim, não, minha filha, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar no bem, se esforçar para ser uma pessoa melhor, né? Nós temos aqui, na Casa Espírita, aqui, ó, um trabalho de campanha do quilo, evangelização infantil, vamos abraçar o Cristo. Aí a pessoa, não quero não, eu quero resolver amanhã, né? Aí a pessoa fala, mas é muito difícil, como é que eu resolvo isso? Aí, porque a espiritualidade, né? Chama para meu filho, sua história espiritual é essa aqui, né? Mas não faz isso não, porque a pessoa não dá conta também de entender, né? Mas às vezes faz, né? Às vezes faz. Tem uns exemplos históricos muito interessantes. Moisés é um exemplo, né? Que ele subiu lá pro monte, lá com o povo lá, mandou Deus matar todo mundo, né? Falou assim que esse povo não era dele, né? Não paguei esse povo, tá lá na Bíblia, gente. Tá lá na Bíblia. Você vai no livro de Êxodo. O Moisés fica para Deus, né? Deus, né, gente? É Jesus, lá espiritual. Fala assim, eu não paguei essa multidão aí, some com isso aí, não vou começar do zero de novo. Aí diz que o Senhor mostrou para ele alguma coisa que só ele viu. Ele voltou caladinho, nunca mais falou no assunto. Né? Os espíritos falaram uma vez que mostrou a encarnação dele passada, quando ele era o José do Egito, que foi ele que enfiou o povo lá dentro, lá, tipo assim, culpa sua, meu filho. Você não pariu, não pariu sim aqui, ó. Fica na sua aí, resolve o problema aí, engole até... Né? Mas aí você tem que ser um espírito meio equilibrado para dar conta disso, né? Mas assim, então o resumo desse capítulo aqui, do ponto de vista da história, né, a gente vê que as histórias espirituais são emaranhadas. Na questão da mediunidade, né, que eu acho que talvez seja o nosso foco aqui, né, é a questão da mediunidade da moça. Né? Ela chega na casa espírita, né? Ela está com um processo mediúnico ali todo desequilibrado, né? Então o que ajudaria ela? Ela engajar no trabalho do bem, né? Ela aprender sobre a mediunidade dela, né? À medida que ela fizesse isso, o que ia acontecer? Ela ia aprender a se defender das energias do espírito, ao mesmo tempo que ele ia ser cuidado, né? Porque ele vai ser cuidado aqui, né? E ele ia aprendendo muito com ela, já que exatamente, eles iam mudar a vibração deles num processo lento e gradativo, coisa que nós temos horror, né? Porque nós queremos tudo, né? Curso intensivão de evolução, né? Em 2 dias eu virar o Emmanuel, né? Então esse negócio de passar uma encarnação inteira no, né? Nós temos até ojeriza, né? Por isso que os espíritos não falam um monte de coisa pra gente, né? Muitas vezes a espiritualidade fala, gente, quantas vezes a espiritualidade fala com a gente que ó, resolução desse caso aí é a encarnação inteira. Lutando. Não é fácil. E como é que você fala isso pra pessoa que quer resolver semana que vem? Que ela já tá sentada aqui, ó. Ela chega pra fazer atendimento fraterno, já balançando na cadeira, doida pra cascar fora. Você fala assim, não, meu filho, pra você corrigir, você quer realmente? O negócio é o seguinte, um processo. Né? Eu não esqueço a história do menino que veio aqui, ó, eu acho que eu já até contei para vocês. O menino veio com o pai aqui no francês, foi nessa sala que eu conversei com ele. O menino tinha 5 anos de idade, deve ter uns 10 anos ou mais. O menino entrou aqui, ó, a mãe, o pai, muito bem vestido, rico. Você vê que é uma pessoa de condição financeira acima da média. Aí a mãe do menino, desesperada, me mostrou uns desenhos que o menino estava fazendo. Pegou um caderninho, cheio de desenhos, assim, uns desenhos muito bonitos, uns desenhos muito torturados.
cena de violência, né? E aí a mãe falou que o menino tá vendo algumas pessoas, que ele tá conversando de noite enquanto ele tá dormindo, que ele chora, ele briga, que eles estavam escutando o menino falando em outro idioma, né? Ou seja, o menino tinha um processo mediúnico enorme, tinha uma mediunidade assim, né? E aí o que acontece? Por que eles tinham vindo na casa espírita? Porque eles tinham ido num evento social lá não sei aonde, e o menino começou a olhar para as pessoas que estavam lá e falar assim, ó, tem um fulano do seu lado, tem uma mulher muito feia com o outro aqui. Aí o pai do menino trouxe ele aqui, né? E o que o pai do menino queria? Que a gente fizesse um trabalho para acabar com esse negócio do menino. Aí ele sentou aqui e falou assim, não, nós precisamos... Eu falei assim, tá, o que o seu menino precisa? Primeiro, precisa de participar da evangelização infantil. Eu falei, tem uma sala de evangelização aqui do lado, aqui, ó. Você vai trazer ele todo domingo. Na hora que eu falei todo domingo, o pai dele já... Né? Queria nem saber como é que o menino tava se sentindo. Nossa! Aí eu falei, você traz ele na evangelização, nós vamos fazer um curso de evangelho lá, colocar o nome dele na reunião de desobsessão. Seu filho tem uma mediunidade muito ostensiva, né? E aí fala, tá, mas como é que resolve isso? Falei assim, ó, vocês vão ter que tomar cuidado onde vocês entram com o menino, porque ele vai perceber as companhias espirituais das pessoas, ele vai perceber a energia das pessoas, e isso vai, de certa forma, se vocês não cuidarem, isso vai agredi-lo, vai assustá-lo, ele vai ficar cada vez mais assustado, ele precisa de orientação, né? E o pai foi ficando cada vez mais ansioso para ir embora. E a mãe prestando atenção assim, tipo assim, tudo que você está falando é o que está acontecendo. No finalzinho, faltavam uns 10 minutos para acabar o atendimento fraterno, o pai dele virou para mim e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, quanto que custa para resolver isso aí? Nossa. Eu te dou um cheque, ele me fez 10 mil reais para poder resolver o problema. Não esqueça isso. Isso há 10 anos atrás. Ele queria pagar para acabar com aquilo. E ele falou na lata, ele pelo menos foi sincero. Ele falou assim, ó, eu tenho um monte de compromisso social, isso que você está falando é impossível de a gente fazer. Eu tenho que levar meu filho, eu tenho que, né? A minha vida não pode parar por causa disso. A minha vida não, eu não esqueço isso até hoje. Né? E o que você falou? Eu falei assim, não tem como, seu filho é médium. Você tem que trabalhar isso nele, ele tem que aprender a lidar com isso. Isso é um processo lento e gradual. É um processo que ele vai crescer aprendendo a lidar com isso para poder se proteger. Né? Ele me cumprimentou assim com a cara meio fechada, nunca mais voltou. Tem 10 anos. Procurou outras casas. Não deve ter procurado nada. Às vezes, deve ter decepcionado. Eu vi que ele ficou decepcionado com a doutrina espírita. Ele queria uma solução imediata. Mas olha só, por que aí, quando você está com a pessoa, né? Qual que é a história espiritual desse menino? Esse menino, ele tem uma sensibilidade maior do que a família. Dentro do grupo familiar dele, ele é o espírito mais equilibrado. Por que ele veio com a questão mediúnica aflorada? Para atrair o pai e a mãe para as questões espirituais. Ou seja, ele era uma isca e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. Né? Eu amo meu filho, quero ajudar meu filho, vou buscar. À medida que eu busco ajuda para ele, eu aprendo, eu modifico a minha conduta, eu cresço espiritualmente. O que o pai, né, o pai principalmente, a mãe até que ela estava querendo, eu vi no olho da mãe que ela queria, mas ela não ia... Ela não... A mãe queria. Pela mãe ela trazia ele de volta. Mas o pai não. O pai queria resolver naquele momento ali. Tipo assim, já estava aqui com aquela carência que já estou perdendo tempo aqui. Entendeu? Deve ter sido convencida pela mãe a vir, aquela coisa toda. O que acontece? Essa família pode ter perdido a oportunidade da encarnação deles, de crescimento espiritual. Né? Aí o menino vai crescer, vai tocar o menino num psiquiatra para tocar remédio no menino. Né? Vai falar que o menino tem 1 milhão de síndrome esquisita. Né? Às vezes tem, às vezes até tem. Né? Às vezes até a terapêutica ajudaria, mas se ele tivesse a questão espiritual junto. Né? Esse menino vai crescer cheio de fobia, cheio de dificuldade. Né? E vai ser o quê? A cópia do desequilíbrio do pai e da mãe, se ele não conseguir sair daquilo. Talvez quando ele crescer ele vai interessar por alguma coisa, mas hoje é muito difícil. Né? Essas questões espirituais quase não chegam na juventude. Né? Os jovens estão fugindo disso igual... Né? O mundo é muito bom, né? Então, assim, olha só. Quando eles chegarem no plano espiritual, né, se o pai ou a mãe tiver condição de entender, a espiritual vai falar assim, não, meu filho, nós te demos uma oportunidade aqui, ó. Vocês não quiseram, porque dava trabalho. Curar espiritualmente, crescer espiritualmente, gente, é um processo longo e demorado. Né? Então, se a gente quer fazer em uma semana... O processo não acontece. É o mesmo caso dessa moça aqui. Talvez ela que é a primeira... Talvez no passado era mais comum isso acontecer, a pessoa ficar. Né?
Então, normalmente, essa moça aqui, talvez, eu imagino, né, pelas histórias que a gente conhece, que ela ia ser ajudada na casa espírita e ela ia ficar. Daqui uns 5, 6 anos, ela ia ser uma trabalhadora da casa. Né? Porque as pessoas estavam acostumadas com um processo mais... Hoje nós queremos frase feita de 5 minutos. Entendeu? Para poder já passar para o próximo. Nós queremos fazer tudo, nós queremos viver tudo. E aí o que está acontecendo? Nós estamos num processo espiritual, né, complicado. Aí vem a mediunidade dela, ela é uma médium sonambúlica. Ou seja, o que é um médium sonambúlico? É um médium que ele tem 2 características. Primeiro, o envolvimento dele é muito mais profundo, né? E ele consegue entrar na mente do espírito, na própria mente, de uma maneira tão profunda, que se deixar, ela volta lá na personalidade dela da última encarnação. Muitas das coisas que ela estava acontecendo aqui é porque ela estava voltando no passado dela. Então ela precisava de um cuidado muito maior para poder lidar com a mediunidade. Né? Então, assim, o que ela precisa aqui? Tempo, estudo, esforço, dedicação. Só assim que ela vai melhorar. É engraçado, porque eu acho que a terapêutica espírita é assim. Vamos trabalhar, vamos fazer caridade, né? Quando você se envolve num grupo de trabalho, evangelização infantil, né, por exemplo, você sai do foco do seu problema. Você vai ter que reunir com pessoas que estão elaborando o trabalho, você vai ter que parar para poder organizar a aulinha, você vai se envolver com as crianças. Nesse processo, enquanto você está fazendo aquilo, pelo menos naquela hora você para de pensar em si mesma somente, porque a gente vai estar sempre pensando nos próprios problemas. E aí é que começa, né, a mudança assim, dessa terapia ocupacional, né, que fala. Eu acho isso muito sensacional. E você tem contato com outros dores. Além disso, você vai vendo que tem problemas maiores. É lógico que a gente entende que a dor que a gente sente é a maior dor do mundo, porque é a dor que a gente dá conta de sentir naquele momento, né? Mas ainda assim você olha, se compadece do outro. Quando você se compadece do outro, você esqueceu de ser um pouquinho, né? Então, assim, é muito legal isso. Nesse processo de escrito, ainda assim eu confundi a psicofonia com essa mediunidade que ela tem. Mas o médium sonambúlico ele também é psicofônico. Entendi. Vai misturando, né? Eu tenho um pouco de dúvida sobre médium sonambúlico, essa palavra dá um... Porque o médium sonambúlico é um médium que ele entra num transe tão profundo que o espírito ele consegue se... Normalmente a mediunidade sonambúlica tem algumas coisas a incorporar. Primeiro, é um transe mediúnico mais profundo. É diferente daquilo que a gente chama de intuição. O que é o médium intuitivo? Você lembra que você estava contando aqui? Eu sei que tinha um espírito e sabia falar. Isso é mediunidade intuitiva. O médium sonambúlico ele vai ver o espírito mesmo. Né? Tanto é que tem gente que acha que é esquizofrênico por causa disso. Né? Porque o esquizofrênico ele vê pessoas, né? Então a esquizofrenia ela tem uma ligação com a mediunidade, tá, gente? Tem. Né? Então tem, né? Mas isso é outra história. Então, e por que fala que ele é sonambúlico? Porque ele entra num estado que parece que ele entrou antigamente, tá? Tinha uma questão da hipnose lá do sonambulismo. O que era? A pessoa entrava num estado de consciência e os outros conseguiam conversar com ela fora da personalidade atual dela. Por exemplo, sou médium sonambúlico. Eu sento aqui, fecho os olhos, né? E se a pessoa que estiver conduzindo souber como conduzir, ele consegue me regredir nas minhas outras encarnações. Ou seja, a personalidade Marcelo aqui fica guardada e eu volto a ser o Zé Mané das Couves que eu era na última encarnação. Aí ele fala assim, ô seu Zé Mané das Couves, o que você está fazendo? Eu estou aqui no meio do mato, aqui plantando aqui, entendeu? Eu volto a ser mentalmente o que eu era. O que eles fazem com a gente, que eles conseguem às vezes controlar a gente? Vou dar um exemplo meu, por exemplo. Um dia eu estava bem, estava cozinhando e de repente eu fui ligar para o meu esposo avisando, perguntando que horas que ele ia chegar para mais ou menos deixar a janta pronta. E eu liguei para isso, estava bem, estava tranquilo. E quando eu comecei a falar com ele no telefone, eu comecei de uma hora para outra a xingar, senti muita raiva, do nada. Aí já é outra coisa, já é uma influenciação espiritual. Mas assim, o que eles fazem para ter esse controle? Não tem o controle, é tipo assim, sabe quando... Imagina que você está na beirada do morro e você desce. Então o que acontece? É só dar um empurrãozinho que vai. Eles pegam alguma coisa que está na gente, já, às vezes uma insatisfação,
meio que eles dão um cutucãozinho. É diferente. A mediunidade sonambúlica é outra coisa. A mediunidade sonambúlica, né, ou envolve... ou você entra num transe tão profundo que você começa a voltar no seu passado, né? Mas é um transe mesmo. A pessoa ela não consegue, ela perde contato com o mundo. Ou então ela sai do corpo, porque o desdobramento também tem a ver com o transe sonambúlico, né? A pessoa desdobra, né? E aí o espírito comunica através dela enquanto ela está consciente daquilo e fazendo outra coisa no plano espiritual. Também é, tá? Por exemplo, né? Eu estou aqui. Quando o espírito vem e eu dou uma comunicação, eu me vejo fora do corpo enquanto o espírito está falando. Eu vejo o espírito, às vezes, com a mão na minha cabeça, às vezes encostado em mim, assim, como se eu estivesse em pé fora aqui. Isso é sonambúlico. Então dá para você ir lá no plano espírito, em algum lugar que o espírito te leva, você vê você saindo, andando, né? Ou seja, não é na sua mente. É na mente, né? Mas, tipo assim, é uma coisa que é tão... parece que é palpável para você. Isso é um fenômeno sonambúlico, tá? Então, e ao mesmo tempo, o que acontece? É uma mediunidade que, como ela aprofunda mais, se você tiver um problema obsessivo, acontece o que aconteceu com a moça aqui. Mistura a mente dos dois. Porque é tão profundo, né? E eles têm tantos laços também, né? Que o negócio ali, às vezes não dá para saber quem é que está falando, se é o espírito ou encarnado. E aí aparenta que a pessoa não tem controle sobre aquilo. Aparenta, tá, gente? No capítulo anterior também, né? Exatamente. Aí, por que aparenta que não tem controle? Por quê? Porque o controle foi dado através do tempo. Né? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não fiz nada agora. Tá, mas você construiu esse laço com esse espírito tem 100 anos. Né? Esse laço que está aparecendo aqui do espírito falar através dela aqui, não foi ontem que começou, não. Foi na encarnação anterior, às vezes antes, quando ela matou ele. Entendeu? Então tem todo um processo, tem toda a história ali. Então para eles, assim como às vezes você tem um laço com um guia, que é fácil para o médium perceber o guia dele, porque ele tem esse laço construído, às vezes você tem laço com o obsessor também, né? Que você tá ali, vamos dizer assim, brigando com ele lá, um torcendo o pescoço lá, tem 100 anos, então só dele aproximar você já, né? Tanto é que ela abortou aqui, né? Por que ela abortou? Primeiro, porque ela já estava extremamente fragilizada. Segundo, quando ela sentiu a energia do espírito, ela não deu conta. Ela entrou em estado de horror com aquela energia. Não é um bebê. É igual, sei lá o que tá vindo para destruir minha vida. Já viu que tem mãe que fala assim, eu não posso engravidar, vai destruir minha vida? Sim. Né? Às vezes não é o ato de ter o filho que vai destruir a vida dela, não. Às vezes é a percepção que ela tem do espírito que tá vindo. Que já destruiu antes. Nesse processo dela, ela já tava um pouco assim, porque diz que ela tem alguns problemas mentais. Ele já foi internado, tomou eletrochoque, né? Eu vi que ela tomou até insulina. Antigamente dava insulina pros malucos, imagina. Ainda bem que eu não tomo, né? Foi SUS diabético, então, Daí eu achei os eletrochoque lá. Um pouco insensível e machista da parte do livro colocar culpabilizá-la. Gente, o livro da década de 40. Não, eu compreendo, mas eu acho importante conversar sobre isso e perceber isso. Porque tem gente que não percebe ler e fala que tá normal. Entende? E ela já estava com um processo difícil psicologicamente, no qual ela falou assim, eu não vou dar conta de ser mãe, eu sou doida. Exatamente, mas não, isso que eu falei, ela tá toda fragilizada, gente. Ela já tinha sido internada, né? E internar naquela época, nem hoje igual internar naquela época, é banho de água fria, eletrochoque na fuça, né? Insulina, né? Esse foi um dos capítulos mais pesados, porque entendeu? Na hora que eu vi que a menina tomou eletrochoque, eu falei assim, Jesus. Você não viu cadê? Aqui o Hilário aqui falando aqui, ó, que ele se lembrou dos bebês aqui, ó. Cadê? Que ele lembra das mulheres que ficam internadas e engravidas? Sim. Sim. Lembrei-me das mulheres que se fazem mães nos hospícios. Sim. Né? Posição de alienada mental não lhe retira os favores da natureza, mas a crueldade meditada com que se afastou dos compromissos assumidos imprimiu certos equilíbrios ao centro genésico. Ou seja, ela tinha um grau de lucidez, ela sabia o que estava fazendo, porque embora tivesse em extremo sofrimento. Exatamente. E naquela época, ó, né, a nossa sociedade primitiva tocava a mulher dentro do hospício, né? Aí, às vezes, ela era violentada pelos próprios pacientes, pelos próprios médicos, né, se fosse bonita, fosse atraente, ia ser, né? Os enfermeiros, os médicos, né? Ou então os outros pacientes, ficavam tudo junto lá, igual bicho. Né? A moça engravidava lá dentro, lá, né? E aí, o que estava acontecendo ali? Era
uma bola de neve de desequilíbrio psíquico. Ficou pesado, né? Mas gente, é tratado igual bicho. Nossa, você vê documentários dessa. Entendeu? Aí, gente, isso existe ainda hoje, tá? Sim, deu uma diminuída boa, mas... Ainda existe. Era um campo de concentração. Né? E isso, por que existia, gente? Por que o espírito... Aí você vai entender, eu sou um espírito vingador. Eu quero vingar, não sou um vingador, não o Thor, não, tá? O espírito vingador... Vingativo, né? Não sei muito melhor o vingador. Então, assim, eu olho para minha vítima. Imagina que a minha vítima, ela tá encarnada lá no século XX, lá 1915, lá, né? Eu falo que eu quero arrebentar com ela. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer ela parecer doida. Porque na hora que eu fizer ela parecer doida... O sofrimento dela vai ser atroz. É claro, eu vou fazer eles internarem ela, porque quando eles internarem ela, lá dentro ela vai pagar tudo que ela fez comigo. Então o espírito já planejava, já fazia a pessoa passar mal. Tem um livro chamado Grilhões Partidos do Divaldo que conta essa história, né, da mocinha lá que ela tem uma crise mediúnica quando ela faz o aniversário de 15 anos dela. E aí esse interno, ela é violentada dentro do negócio lá, o negócio é... E aí você vai ver a história, o espírito fez aquilo de propósito, com o objetivo de fazer a pessoa sofrer o máximo possível. E como nós tínhamos uma estrutura física aqui no plano físico que favorecia isso, né? Por isso que hoje o pessoal... Hoje é diferente. O projeto de manicômio. Né? Então hoje, na verdade, tinha que fazer uma coisa mista, né? Que hoje em dia o que eles fazem? Eles entregam para a família e se vira, né? Exatamente. Né? E a família às vezes não dá conta, né? É uma tentativa, né? Uma hora vai dar certo. Na verdade, tinha que ser uma coisa mista, tinha que tratar dentro de casa. Com o governo ajudando, né? Porque igual tem uma assistida nossa aqui, ó, que ela tem um filho nesse estado, né? E que o menino é extremamente agressivo e tentou internar ele e não conseguiu. Aí eles entregaram para ela. E ela tem mais 5 meninos e tem que trabalhar. Quem cuida do menino? Ou seja, ela tá passando fome porque não tem jeito de ela trabalhar, porque ela não tem como deixar o menino sozinha. Porque se ela deixar o menino sozinha, ele bate nos irmãos, ele agride. Né? E ela tenta internar e fala, não, quem tem que lidar é a família. Vocês estão entendendo? Né? Hoje, para um espírito inferior atacar alguém, ele não vai fazer você ser internado. O que ele vai fazer? Ele vai aproximar a pessoa das drogas, entendeu? Vai levar ela lá para Cracolândia lá. Não vai, você não vê lá a história lá, eu não esqueço a história da moça lá que eles mostraram lá, que era uma médica lá, que virou uma múmia lá dentro, lá, né? Virou prostituta para poder sustentar vício. Você olhar para a pessoa e falar assim, mostrar uma foto dela antes, e você olhar assim, não, é outro ser humano. O que é isso? O processo os espíritos vão percebendo que a coisa já não... Eles vão mudando. Eles são bobos, não. Eles não... Por isso que ninguém passa mais mal mediunicamente falando. Porque hoje passar mal mediunicamente falando, né? É um alerta, né? É um alerta. Você vai trazer a pessoa para casa espírita, vai ajudar ela. Então o espírito até prefere que a pessoa não tenha nenhum tipo de transtorno visível. Porque não é socialmente... Hã? Agora é estimular os vícios. Exatamente. Os vícios calados, que ninguém percebe. Dependência emocional, dependência química. Exatamente. E aí você... Né? Vou fazer com que a pessoa arrume um companheiro que vai espancar ela todo dia. Entendeu? Vou estimular a baixa autoestima dela, porque aí ela vai ficar frágil. Qualquer pessoa que der um mínimo de proteção, ela aceita tudo. Exatamente. Mudou. A coisa vai mudando. Eu vou arrumar um companheiro que a espanca todo dia. As pessoas, para ficar com outras pessoas, tem que ter alguma afinidade. Então ela também tinha algum processo. Com certeza que tem, mas aí eu pego lá e falo assim, ó, quem que é o interesse dela que é o Zé. Nossa, Zé é ótimo. Gosta de encher a cara na cachaça, não tem espiritualidade nenhuma. É nele mesmo, vamos começar a estimular esse cara aqui, ó. Esse aqui vai ser a nossa ferramenta. E uma pessoa que vem até a casa espírita, com um irmão acompanhando ela, que ela quer ficar, tipo, grosseiramente falando, livre dele, né? É o que nós falamos, trabalho, esforço, estudo, perseverança, mudança de atitude, reforma íntima, fazer o bem, fazer caridade. A gente vê muito isso na assistência. As pessoas não buscam estudo e ficam vindo à casa várias vezes, várias semanas, querendo que passando a responsabilidade dela para os espíritos. Como nós fazemos desde o princípio, né? Nós vamos para o templo, para a igreja, nós vamos lá pedir para os deuses lá, né? Eu falo lá, né? Eu te dou aqui a minha colheita se você fizer com que eu consiga dormir à noite, né? Ô Jesus, eu vou construir um templo novo para o Senhor aqui na minha propriedade aqui, eu vou dar aqui 1000 metros da minha propriedade aqui para construir uma igreja e pago metade pro padre, né? Pro Senhor me dar aquela, né, eliminar da minha consciência aquela mulher que eu estrangulei, estuprei quando eu tinha 18 anos de idade,
Não é assim? Mas a pessoa não muda, não é? Né? Abençoa, Senhor, a granada que eu vou jogar no meu irmão ali, em nome do amor, né? Para que exploda o meu inimigo, graças a Deus. Amém. Né? Não é assim que a gente faz? Então, né? Bons espíritos conduzam a minha mão aqui para me passar no concurso e os outros lá que não são seus tomarem pau. Amém. Né? Não é assim que a gente faz? Né? Aí o espírito olha para você e fala, não, vai estudar, vagabundo. Não, uma vez o Lucas falou isso comigo. Né? Tinha uma menina aqui que fazia estudo de mediunidade com a gente, que o espírito ficava contando para ela o que tinha que escrever na prova. Eu olhei assim pro Lucas, eu tô concurso aí de... Né? Você podia me falar assim, estuda não para você ver. Né? Espera sentado, que eu nem passo perto no dia que você vai fazer. E aí, sorte existe então? Não é sorte, não, é a pessoa. Não, eu tô falando assim no caso, você está falando estuda. Estuda. Mas e a pessoa que vamos dar um exemplo, a pessoa que joga na cena e ganha. Isso sorte não, sorte não existe, não. Isso a pessoa já está na programação reencarnatória da pessoa. Tá. Então, sorte entendeu? Não tá que ela vai ganhar na Mega Sena, mas que o dinheiro vai vir na mão dela de algum jeito. Entendi. Vai ser uma herança, vai cair, vai ter uma. Não é igual a rainha da Inglaterra, ela achou petróleo lá, não sei se vocês viram, né? No jardim do Palácio de Buckingham tem petróleo. Ela achou lá. Mas que sorte. Petróleo? Não, mas ela mandou não mexer, não, porque ia estragar o campo de flor dela lá. Né? Não, ela já tem dia de manutenção. Agora ela não tem nada, né? Já tinha. Né? Tomara que seja bem, que ela é até boazinha, né? Mas assim, vai ter que aprender a ser mais um lá, né? E também, né, Marcelo, eu acho assim, nem tudo tá ali escritinho, prescritinho na encarnação, né? É a experiência que você vai viver e como você reagir vai ser mais um aprendizado, né? Não precisa necessariamente tá lá. Às vezes eu vou ganhar lá um premião, vou gastar ele todinho e minha vida vai seguir do mesmo jeito que estava antes, né? Nem tudo tá ali, né? Nossa, tem um moço aqui que mandou uma mensagem. Olha só a história desse moço aqui. A minha avó materna ficou grávida da minha mãe, ainda solteira. Ela ficou presa em casa e minha mãe foi dada para adoção. Isso em 1943. Nossa. Ela ficou desequilibrada até o desencarne. É o que as mulheres passavam. Né? Sim. Né? Então você vê que as provas aí, na verdade, o que acontece? Quando nós melhoramos a nossa sociedade, nós vamos ajudar a melhorar a condição dos espíritos que estão vindo. Porque muitos de nós têm que passar por dificuldade. Mas lembra de Jesus? Isso ele falou há 2000 anos atrás, né? O escândalo há de vir, mas é de quem favorece o escândalo. Ou seja, não é porque a situação do outro é complicada que eu tenho que descer o porrete na cabeça dele e piorar, né? Então é o caso do pai do menino aqui, você vê, né? Eu não esqueço desse menino, né? O meu coração fica apertado sempre que eu lembro dele. O pai tinha uma condição financeira que podia botar o menino no carro todo dia e mandar alguém trazer aqui. E eu ainda dei endereço de outras casas espíritas. Né? É porque a pessoa não quer. Né? E quando você tem muito poder, né? É tão fácil você dizer não para a responsabilidade. Né? Então, às vezes, a gente, na nossa história espiritual, né? A gente não pode falar que não teve oportunidade. E quando chega no plano espiritual e fala alguma coisa, e a pessoa já tem uma condição espiritual, vem cá, meu filho, deixa eu mostrar aqui um negócio aqui. Olha só, nesse dia aqui aconteceu isso, isso e isso. Você não quis. Né? Responsabilidade. Né? Quanto mais, que é diferente, por exemplo, de uma pessoa que não tem condição nenhuma. Né? Eu lembro da história do pessoal lá da creche Bom Pastor, que o Al estava me contando, que eles foram buscar uma menina, que a menina vivia dentro da casa do cachorro. Pra poder, que eles foram buscar a menina, que vivia dentro da casa do cachorro. Porque ela ficava acorrentada lá. Eles tiraram ela, para tirar ela mordeu todo mundo. E era assim, uma moça assim linda. Ela tinha uma atrofia da cintura para baixo, mas da cintura para cima, se botasse ela assim, era modelo. Vivia dentro da casa do cachorro. Aí ele falou assim, nossa, mas como é que é isso? Você numa família dela era tão ignorante que a gente nem falou nada. Era o que eles davam conta. Sem a ajuda de ninguém, a menina já era adolescente já. Ela tinha problemas psíquicos? Violência. Ela tinha surtos de violência que ela agredia e mordia todo mundo. E ela sempre atacava a criança e ia nos olhos da criança. Nossa, isso já era difícil mesmo. Aí eles acorrentavam a menina na casa do cachorro. Nossa. A única solução que a família encontrou, ninguém quis ajudar. E eles mesmos foram lá buscar a menina porque a prefeitura obrigou. Entraram na justiça e obrigaram eles a levar para lá. Eles não queriam, não. Eles nem sabiam que existia também, né? Mas eles foram lá buscar. Depois até encaminharam. Olha só. Isso aqui em Big Tech. Do lado. Né? Não tem nem... Deve ter uns 5 anos isso. Olha os dramas espirituais. O que levou a pessoa a estar naquele estado?
Né? Nós temos toda uma questão aí para a gente poder entender, mas é isso, né, gente? Né? Então, assim, às vezes a gente imprime na mente do outro situações que vão ter um longo processo de reequilíbrio. E o que é o amor? Aí que é a prova do amor, né? É caminhar com o desequilibrado que você mesmo, às vezes, né? Eu lembro uma vez que eu estava no ônibus, tinha uma senhora lá que estava com o filho dela, uma senhora idosa, então 70 anos. Desse tamanhozinho assim. O filho era um grandão, ele devia ter síndrome de Down, ele devia ter uns 50 anos já. E aí ele ficava lá, né, ela lá com ele no ônibus, aí ela foi descer do ônibus e ele não dava conta de descer sozinho. E aí eu e um outro rapaz fomos tentar ajudar ele a descer. Ele reagiu agressivamente, né? E ficou apontando para ela assim, ó, com o dedo assim para a mãe. Aí o que aconteceu? A senhora velhinha subiu de novo no ônibus, fez assim com as costas, ele subiu nas costas dela e ela desceu do ônibus com ele nas costas. Tinha que ser ela. Né? Aí eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Aí o Lucas estava lá, né, de gaiato, assim. Virou para mim e falou assim, colocar o outro no buraco é fácil. Tirar é difícil. Ela tá tirando. Ela tá vencendo a prova dela. Você não tem que ficar triste por causa dela, fica feliz. Olha o cabelo branco dela e o dele. Isso aí quer dizer que o quê? Uau. Entendeu? Já tá no final da prova. Aqui já venceu muita coisa. Ela tá cuidando, ela tá lá, ela já é idosa, ele já tem uns 50 anos, né? Mas já tinha o cabelo branco, né? Então você imagina a vida, né? E normalmente, como dizem lá, né, o pessoal, né? Apareceu o distúrbio, sumiu o pai. Né? Lá no hospital mesmo que eu trabalho, eu vejo isso. Teve um menino lá que ficou lá internado lá 5 anos, porque o pai mandou a mãe deixar ele lá. E a mãe deixou. Ele nasceu com uma série de problemas. E aí o pai mandou abandonar. A mãe abandonou. Difícil, né? Ele vive no hospital desde então. Depois eles levaram para um lar. Ele cresceu lá dentro. Ele viveu quase até os 10 anos lá dentro do hospital. Fazendo cirurgia, Quem ia visitar ele era uma tia. Porque a mãe tinha mais filhos e o pai falou que se ela ficasse com ele, ela não podia voltar para cuidar dos filhos. Nossa. É isso aí. Isso quando o pai não some, né? Isso acontece com o pobre e rico. Tem um amigo, né? Mas olha só, mas a prova de... Gente, a prova é de quem? É só da mãe? A prova aqui, ó, nós estamos agora voltar aqui pro livro que a gente está falando aqui da questão do machismo. A prova é só da moça? Por que ela está sentindo mais? Porque ela tem uma sensibilidade mediúnica. Vocês concordam comigo? Como ela é mais sensível, ela percebe mais, né? Mas vocês concordam com o companheiro dela aqui, que está numa condição um pouco melhor, de não estar passando mal, mas ele deve ter as iquisigas dele que não fala aqui, né? Ele não tem que dar o amparo para ela e para o espírito, ele não é tão responsável pela queda, às vezes até mais, né? E se ele casca fora? Aí acontece o que acontece lá nos livros do André Luiz, né? Se ela vencer, mérito em dobro para ela. Se ela perder, responsabilidade é dele que abandonou, né? Então, assim, comprometimento, a gente tem que lembrar muito disso. Muito espírito aí, ó, tá fugindo dessas provas aí, ó, né? Mas vamos lá, fazer nossa prece pra gente terminar. Semana que vem, quem é que vai fazer o estudo, gente? Capítulo 11. Se tiver ninguém, Você? Não, ainda falta gente pra fazer. Falta quem? Semana que vem vai ter? Uai, pelo que eu saiba, assim, por quê? Do que tem semana que vem? É dia 8, da sexta-feira da parte da noite? domingo de Páscoa? Dia 8 é sábado, não? Não, dia 8 na sexta. Nossa, sem nada Não, disso. peraí, sábado. Dia 8 é sábado. É Páscoa? É Páscoa. Eu nem sabia disso. Ninguém me dava chocolate, Que bom. né? Vou trabalhar. Vou ter 2 dias de folga no meu serviço, eu fiquei feliz. É domingo. Uai, Domingo? Dia 8 é domingo? ué. Não, é dia 9 que é domingo. Ah, tá. Nós nem sabia. Vocês vão poder vir? Aí, né? Se não vier ninguém, não tem. Se vier alguém, tem. Eu posso vir. Eu também Não vou tenho. viajar, não. Eu também não, vou ficar aqui. Vamos. Semana que vem tem. Quem faz pra nós semana que vem? Quem que tá faltando fazer, gente? Pode ser. Você faz, Bernardo, capítulo 11? Eu faço muito. Eu não sei se eu vou semana que vem. Mas... Beleza, então tá, gente. Fazer nossa prece aqui pra gente terminar e ir pra prática. Histórias espirituais dos espíritos. Amém. Brincadeira, gente. Senhor Jesus, amigos espirituais, pedimos neste momento que nos ajudem a compreender a responsabilidade da mediunidade. Queremos aproveitar também
e pedir por todos esses companheiros cujas histórias, os relatos, nós trouxemos aqui nesta manhã. Que eles, onde estiverem, possam receber boas vibrações, possam receber os nossos votos de que estejam melhor, que estejam reajustados, mais felizes, no caminho do bem. Ajudando o Senhor, porque também sabemos que carregamos na intimidade profunda história de desacertos, desequilíbrios e erros. Que possamos assumir a nossa responsabilidade, trabalhar pelo bem, pela luz, pelo amor. Dá-nos, Mestre, a oportunidade de crescer e, acima de tudo, ilumina-nos com a sua paz. Que assim seja, graças a Deus. É isso, né? Muito bom. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.